Sul-Americana. Vamos pôr a arte aí, os grupos da Copa Sul-Americana, para a gente repercutir aqui e trazer também a visão de cada um que compõe a mesa, a nossa mesa redonda desta terça-feira. Vamos lá para a gente colocar, então. Grupo A, Defensa e Justiça, Independente Medellín, César Valerro e Always Red. O Grupo B, do Cruzeirão, contra União La Calera, Universidade Católica e Alianza da Colômbia. Universidade Católica, inclusive, do Equador. Muita gente fala, é do Equador? É. Grupo C, Internacional, Delfim do Equador, Belgrano, Argentina e o Tomayapo da Bolívia. Grupo D, Boca. Esse grupo aí é cardido, hein? Grupo D, Boca, Fortaleza, Nacional de Potosí e o Esportivo Trinidense do Paraguai. Grupo E, o Atlético Paranaense, o Danúbio do Uruguai, o Esportivo Ameliano do Paraguai, o Rayo Zuliano da Venezuela. O F tem o Corinthians, o Argentinos Júnior, de onde veio o Vidalba, o Racing do Uruguai e o Nacional do Paraguai. O G, Lanús da Argentina, o Metropolitanos da Venezuela, o Cuiabá e o Deportivo Garcilaso do Peru. E o Grupo H, o Racing da Argentina, o Coquimbo Bonito, Bonito, é um nome legal de falar, do Chile, Esportivo Luquenho do Paraguai e o Bragantino, o RB Bragantino do Brasil. Essa é a Copa Sul-Americana. Acho que ficou de bom tamanho pro Cruzeiro, hein, Ale? Eu acho que ficou bom, viu? Acho que dentro daquilo que poderia ser, o Cruzeiro, na minha opinião, é muito favorito a ser o campeão do grupo, né? Lembrando que o campeão de cada grupo passa de forma direta e o segundo colocado vai enfrentar o que vier como o terceiro colocado da Copa Libertadores. E aí que também dá um incremento para que o torcedor tenha uma ideia. Os segundos colocados do ano passado enfrentaram já alguns times mais tradicionais que vieram da Libertadores nesse playoff ali de oitavas de final, né? O Corinthians veio nessa condição, o Barcelona de Guayaquil, o Colo-Colo, o Independente Medellín, o Libertad, são equipes que no ano passado vieram da Libertadores para disputar uma vaga nas oitavas com esse segundo colocado. Então, de forma direta, se classifica apenas o campeão, e eu acho que o Cruzeiro nessa daí se deu bem, porque não pegou nenhum time tradicional, não pegou nenhum líder de nenhum campeonato nacional, não pegou nenhuma equipe que tem grande investimento e também não pegou nenhum clube que tem uma grande torcida, uma torcida fanática, né? Então não vai pegar um Caldeirão, nada disso. Então eu acho que dentro do que podia ser, ficou bom pro Cruzeiro. Ô Pique, e aí, gostou desse grupo? Eu gostei, você até vai andar um pouco, mas eu acho que a logística poderia ter sido pior. De repente você vai jogar lá a 4.000 metros de altitude, que é Potosí, tem também a altitude de Quito, né, que são 2.850 metros. Mas você não pode comparar com uma cidade, nem ali o Grupo E, tem o... Não, onde está o lá de cima? O Potosí está em qual grupo? Não, no D. Tá no D. Grupo D, Boca Juniors, Fortaleza. D, o Potosí, Fortaleza vai ter que jogar a 4.000 metros. O Boca também. O Trinidense que tirou o time tradicional do Paraguai naquela disputa, como também o Coquimbo, ele tirou o Colo-Colo, né? Sim. Não foi isso? Foi. Naquela última vaga. Eu acho que sim, é uma chave que o Cruzeiro tem tudo para ser o primeiro colocado. Uma coisa, acho que legal pelo horário, a gente sempre reclamava da Conmebol, jogos e tal. O Cruzeiro vai jogar 7. Teve jogo, né, Luciano? 6h30, 5 da tarde, numa quarta ou numa quinta. Todos os jogos do Cruzeiro no Mineirão serão umas 21 horas. Os 3 jogos. Esse é o assunto pra gente trazer agora também a participação do Luciano. Vamos trocar a arte, galera, e colocar os confrontos da Copa Sul-Americana, que eu vou trazer também a participação do Luciano, e antes eu vou trazer o horário. Olha só, rodada 1, Universidade Católica do Equador e Cruzeiro. Esse jogo está marcado para o dia 4 de abril, uma quinta-feira, 9 da noite, no Atahualpa, lá em Quito. É horário nosso brasileiro. 21 horas. Já tô falando. E lá 2 horas a menos, me ajuda, 19 horas. 19 horas. Jogo lá é 19 horas. Rodada 2, mas vamos falar do horário daqui, pra gente não confundir a turma. 9 horas da noite. Eu falei uma bobagem, não 9 horas da noite. Importante horário nosso. 4 de abril, uma quinta-feira, estádio Atahualpa, em Quito. Rodada 2, Cruzeiro e Alianza Petroleira da Colômbia. Esse jogo no dia 11 de abril, uma quinta-feira, às 9 horas da noite. Alô, Nação Celeste, esse jogo no Mineirão. 9 horas da noite. E aí, Luciano,
9 horas da noite, nessa euforia que o torcedor tá de ver o Cruzeiro numa competição internacional, pra mim é Mineirão abarrotado, não tem dúvida. A expectativa é de lotar o Mineirão, né? Como sempre. A torcida do Cruzeiro gosta de competições internacionais. Estamos com saudade. Claro que o Cruzeiro é o favorito do grupo, mas existe aquele discurso ali que não é político, não tem ninguém bobo no futebol, babá. Mas é importante o Cruzeiro, principalmente, né, conhece por ser um time copeiro, fazer o dever de casa e tentar pontuar o máximo possível fora, né? Então, ele também, pelo lado negativo, assim, pra gente não ficar confortável, ele carrega a responsabilidade também de ser o cabeça de chave do grupo, né? Sim. Então, o Cruzeiro é um time copeiro, tem jogadores experientes também que chegaram nessa temporada, tem tudo para fazer uma bela competição, ainda mais pela competição tá tão qualificada como está, né? Dizem, né, e é lógico, a maior sul-americana da história. A última vez que a Série B foi assim também, deu bom para nós, né? Então a expectativa é muito boa. O Álvaro Damião entrevistou ontem o presidente da Conmebol. Ele falou sobre isso. Ele falou, a Sul-América, fantástica. Que é praticamente uma Libertadores. Como é que ele falou? É Sudamérica, né? É o Álvaro quê? Damião perguntou, ele falou que é Fantástica. Sudamérica. Sudamérica, É fantástica. este ano é fantástica. Sim. E aí, gente, hoje tá o Luciano aqui, ele representando também a torcida do Cruzeiro. Luciano que muita gente conhece, né? Ficou muito tempo na Cruzeiro Esportes, né, Luciano? Sim. Ir lá fazer os comentários e a turma do Cruzeiro, do cruzeirense, conversa, troca uma ideia, porque o cruzeirense, né, a gente sentiu que ele não acreditava o ano passado, em um certo momento, que o Cruzeiro chegaria à Sul-Americana. Mas conseguiu chegar, terminou de forma honrada, pelo menos, para conseguir disputar uma competição internacional e agora encarar essa competição da maneira que merece, né, Luciano? No final do ano, por tudo que Porque aconteceu, foi uma luta, viu, filho? deu a sensação que ficamos no lucro, né? Teve uma hora ali que não cair, já estava excelente, ainda beliscamos a Sul-Americana e agora a chave virou, né? O Cruzeiro, pelo peso que tem na camisa, pelo histórico que tem nessas competições, né? Não é à toa que é considerado pelos gringos La Bicha Negra, né? Sim. Cruzeiro agora muda a chave. Ele entra como cabeça de chave, favorito na competição também. E eu acredito com o apoio da torcida, né? O Larcamon fazendo alguns ajustes ali, os reforços encaixando mais. O Cruzeiro tem tudo para disputar em alto nível a competição. E o Cruzeiro vai ter uma sequência que é aquilo que a gente queria e a gente sabia, né? E vem finais, disputando o título do Mineiro. E já começa a Copa Sul-Americana. Logo o Campeonato Brasileiro. Isso é que é bom. Ale, Verdade, calendário. pra eu não continuar com a tabela, eu vou trazer você de um lado técnico. Tá preparado? Muito. Olha só, se você é o Ale Larcamon, dia 30 de março. Já te aviso que o Dinê não vai jogar no lugar do Papagaio, tá? Mas se E que o Marlon vai ser lateral e que o João Marcelo é o zagueiro, tá? Vamos já começar para não ter confusão, de repente, né? Não, sabe? Pode prejudicar minha carreira logo de saída, Você tá? gostou então desse Ale Larcamon? Sim, mas já ia fazer essas observações. Olha só, dia 30 de março tem um confronto contra o Atlético lá na Arena MRV. Só atleticanos. E aí, no dia 4 de abril, eu não continuei a tabela e os jogos porque pra gente não perder o foco ou o fio da meada. Certo. No dia 4 de abril tem esse duelo contra a Universidade Católica do Equador. O Atlético vai jogar na Venezuela. Também é uma viagem longa. Pra fechar o Mineiro no dia 7 de domingo. 7 de abril, domingo. 7 de abril, um domingo. O João até falou, pode ser até 11 horas da manhã. Eu falei assim, gente do céu, vai ser um calor daqui. E o Michel até falou com relação às horas que são necessárias entre um jogo e outro. Exatamente. O jogo teria que ser no fim da tarde ali. E aí, Ale Larcamon, no jogo contra a equipe do Atlético, primeiro jogo, time principal, e dá uma poupada, uma mesclada nesse primeiro jogo da Sul-Americana ou vai com força máxima? Não, eu iria com força máxima. Por quê? Eu vou te explicar. O Cruzeiro tem à sua disposição agora uma mini pré-temporada, né, com a data FIFA. Então, acho que tem que... Tudo bem, o pessoal tá curtindo uma folga, uma mini folga, né? O que também é importante para a cabeça dos caras, para dar uma relaxada e tal. Mas a partir daí você vai fazer uma preparação intensa para esses 3 jogos. E aí depois você vai comer. Porque acho que essa sequência de 3 jogos não é o que arrebenta.
que arrebenta é quando você vem de uma temporada longa, que você está jogando todo fim de semana e todo meio de semana com muita intensidade. E aí, naturalmente, você vai ter os desgastes. Não dá para brigar com a medicina. Você vai lá, faz a avaliação do jogador. Se ele tiver realmente pré-lesão ou tiver muito desgastado, você tira o cara. Agora não, você tem uma... Mas uns 2, você acha que não dá pra dar uma segurada, não? Tipo, um cara que destoa, assim, pra tá com a perninha pra cima Eu acho e tal. que dependendo do que o jogo mostrar, mas eu iria com... Você acha que o termômetro é o primeiro jogo? Óbvio. Eu acho que sim, eu acho que com certeza. Por exemplo, pro primeiro jogo, todo mundo chega inteiro. Sim, Todo mundo fato. chega na ponta. Todo mundo quer jogar uma decisão. É um Nossa. título. O Cruzeiro não disputa um título faz muito tempo e não ganha desde 2000, Tem 5 anos que não ganha. 19. Cruzeiro Então, ganhou no Independência do porque se ele Atlético. perder pro rival, o rival vai ser pentacampeão, cara. Então o Cruzeiro pode quebrar essa sequência do rival. E outra, ele já tem a vantagem. Ele foi o primeiro colocado, não foi? Foi. Então, se ele mantém essa, se ele não perde o jogo, ou se ele ganha o jogo, ele amplia a vantagem para o jogo do Mineirão. Mas respondendo de forma objetiva, não pense em poupar ninguém. Vamos ver o que o primeiro jogo dá, o nível de desgaste, como que do primeiro jogo para o segundo jogo tem um tempo bem bacana. Sim. Embora tenha uma viagem que não é simples, mas tem um tempo bem bacana para você se recuperar. E aí não adianta você pensar no terceiro jogo antes do segundo. Não. Aí vamos ver como é que as pessoas, como os jogadores vão estar disponíveis e tal. Eu confesso que fiquei um pouco assustado com brinquei aqui com o Dineno, né? Que a gente chegou a especular que era desgaste e tal. O Dineno jogou todos os jogos. Todos os jogos. Ele jogou todos os jogos do Cruzeiro até agora. Inclusive, o Ale, sem querer te interromper, mas já parando, inclusive para mim o que teve mais nível de desgaste que foi o de Souza lá na Paraíba. Que aquele campo horroroso, uma chuva danada, o campo pesado e o Dineno tava firme e forte. E aí, na administração, que eu acho que já houve um equívoco no caso do William também, falando da Copa do Brasil, já que você citou, o William não precisava jogar contra o Pouso Alegre. Mas sair jogando contra o Souza ele precisava. Precisava estar inteiro o jogador mais regular do time. Então, o do Dineno também acho que é uma administração complicada. Mas agora o que aconteceu? Tem essa parada, então acho que tudo começa do zero na parte física, sabe? Na parte de preparação. Então, acho que o Cruzeiro tem condição de fazer um trabalho para jogar bem com todo mundo que tiver à disposição no sábado e na quinta. E aí depois ver o que acontece. Pois é, opinião importante do Ale Oliveira, porque para ele vai com força máxima e o primeiro jogo vai ser o termômetro para definição. Ô, Piquetito, o Cruzeiro, ele tem uma tarefa também importante de dar uma, vamos colocar assim, uma oxigenada no grupo, e aí a informação que eu trazia mais cedo, Kaique pode estar à disposição, o Japa ainda não, Gabriel Veron ainda não. Rafa Silva está melhorando a parte física, não é garoto, mas é um jogador que ganha mais uma opção, já foi para o banco esse fim de semana. É o Cruzeiro do Larcamon ganhando alternativas para essa reta final. É porque teve que improvisar, entre aspas, nesse último jogo, o Vidalba como lateral. Já jogou ali. Mas o imediato... Mas não é a dele, né, Pico? O imediato do Malo, quando o Malo não atua, seria o Kaique, né? Sim. Não é? Então, assim, o Vidalba jogou, ficou na parte defensiva, e ganha aí. Será, hein? Eu não tenho essa convicção, hein? Quê? Eu não tenho essa convicção toda que você tá tendo aí, não. Qual viu? convicção? Do Kaique? É. Seu reserva do Não, Marlon? pra mim seria. Pra mim é também. Pra mim seria. Essa é a minha opinião, Só né? que como ele gosta de liberar o William, talvez ele pegue um cara que fique mais, né? Esse seria, então, o argentino aí, o Vidalba. Só que aí me passa pela cabeça o que disse o Paulo André na entrevista aqui no Bastidores, Luciano, dizendo também que é ano de dar minutagem para Robert, para Kaique, para Japa tá machucado. Que ele vê esses garotos como atletas que estão no nível acima de outros meninos, inclusive que treinam na Toca da Raposa. Você também vê assim? Com certeza, todos esses jogadores aí que você falou tá correspondendo. Japa participou de clássico, fez partida gigante. O próprio Larcamon elogiou muito ele pela força física, personalidade que ele tem. Ele tem uma bola na trave no primeiro jogo, Exatamente. né? Ou eu tô equivocado? Não, passou perto, né? Não, meteu na trave, Foi sim. na trave? Quando o time era dirigido pelo Zé Ricardo. Zé Ricardo. E com personalidade, foi até destaque, na minha opinião, depois que ele entrou no jogo contra o Atlético. Sempre joga regular, joga com força, joga com personalidade. Kaique é um lateral super técnico,
Não é à toa que está na categoria de base, campeão aí pela seleção e tudo, já tem muito tempo, né? Então, vai ser sim jogadores aproveitados pelo Cruzeiro, pela qualidade que tem. Eu, particularmente, todos esses aí eu confio bastante. Eu acho que deveria dar mesmo mais oportunidades para ele e vai pegar essa sequência de jogos tão complicado ali. Mais do que o time, é importante ter um elenco, né? Agora, o Japa foi uma... O Japa, gente... Provavelmente que o Japa machucou numa hora que ele tava bem, né? Ele machucou no jogo de Nova Lima, não foi? O Ale tava pedindo o Japa de titular aqui. Ele começa o campeonato como titular, né? Sim. Lá em Nova Lima. E pra mim ali, naquele momento, ele era o melhor marcador do meio campo. É que depois chega também o Lucas Romero, que aí tomou conta da posição do time, né? Natural. Mas ele tava jogando muito bem. Ele termina o ano bem e começa o ano bem. Ele machucou, foi em Governador Valadares. Foi, né? Não é isso? Isso. Uma bola metida assim, acho que ele estica a perna e deve ter rompido aí o músculo. Um jogador polivalente, ele entrou no clássico como lateral. Como lateral, ele jogou no meio. Ele ganhou a posição, né? Foi troféu Guará, gente, o Japa. Ele ganhou a posição, ele era o titular mesmo. Né? E agora, você falou aí dos que estão ainda recuperando. O que me impressiona, eu fico preocupado, é como uma contratação que ela, quando é feita, ela traz assim uma esperança. Pô, esse menino já teve vindo da seleção de base, foi no Palmeiras, o Verón. E de repente o Verón chegou, treinou alguns dias. Já estamos em mais da metade no mês de março. Estamos aí na parte final do Campeonato Mineiro. Quando que esse moço vai voltar, gente? Que contusão foi essa, hein, Pança? Exatamente. Foi uma lesão que necessitou de uma cirurgia, né? E aí o Verón, uma expectativa aí pro mês de abril. Então, pelo que a gente tá falando aqui, tá dissecando essa tabela da Sul-Americana, vamos torcer pro Verón ser o cara aí dessa Sul-Americana. Porque eu, sinceramente, olhando pra tabela do Mineiro e fase final de Mineiro, sem chance. Porque dia 30 tá batendo a porta. Sim. E dia 7 também, eu acho que não tem Verón não, gente. É Sul-Americana pra frente. O Verón chega com a expectativa para ser referência do ataque, né? E o que frustra é que ele ainda estava tendo um acompanhamento particular nos treinos. Sim. Ele nem estava treinando junto com o elenco justamente pelo histórico de lesão. Descobriram uma perna com deficiência de força, estava tratando e mesmo assim lesionou, né? Felizmente, coisa do futebol, mas tomara que o Verón também coloque a cabeça no lugar, que tem um histórico meio complicado ali fora de campo. Porque bola ele tem, né? Inclusive nos testes de força, né? Foi até reportado aí que dos últimos 10 anos ali, ele foi a maior referência, ele e o Fred ali. Então, os números dele na fisiologia impressionaram quando ele chegou. Ô, Ale, você conhece o cara? Conheço. Eu vou perguntar pra você, do Piquitito e do grande Ale. O Lindomar Silva falou que é seu fã, Piquitito. Manda um abraço pro Lindomar aí. É? Lindomar Silva. Lindomar? Eu lembro do Lindomar Castilho. Não tinha esse? Pô. Pensei que o Ale fosse me zoar, mas não pegou a piada, não é da minha época, né? Um abraço, Lindomar, obrigado pelo carinho. Da sua época. Vamos lá, rodada 3, tá na tela. União La Calera, do Chile, e Cruzeiro. Esse jogo vai ser 23 de abril, uma terça-feira, às 7 horas da noite, lá em Vinha del Mar. O João Vitor Xavier falou que o estádio é lindo. Eu não conheço. Diz ele que já cobriu o jogo lá. Diz que tem uma visão, assim, do mar, coisa linda. Então, em Vinha del Mar, estádio Salsalito, no dia 23 de abril, 23 de abril, uma terça-feira, às 7 da noite. Não é na cidade do time, né? Não. Vinha del Mar é uma cidade onde o Brasil, em 1962, acho que ele disputou a semifinal na Copa do Chile. É? Sim, acho que acho que tem Vinha del Mar realmente nessa história. E aí o Cruzeiro faz esse duelo contra o União La Calera. Rodada 4, o Cruzeiro pega, acho que vai ser uma viagem também daquelas um pouco mais complicadas, mas a logística é interessante. Eu conversava com o nosso Michel Ângelo mais cedo, o diretor de esportes, esse duelo então contra o Alianza Petroleira na Colômbia, dia 7 de maio, 9h30 da noite. Uma terça-feira em Valledupar, na Colômbia. Mas aí tem um voo que é BH, Bogotá, Valledupar. Então vai. Aí vai de boa, né? Esse jogo agora, será que vai ser de voo fretado pela logística? Vai. Porque tem aí o jogo final do Mineiro, deve ser, né? Tem que ser. Até porque o do adversário certamente será.
Não Agora, tenha deu dúvida bom disso. aqui também, ó. Cruzeiro decide as 2 últimas partidas dentro de casa. Exatamente. Isso aí faz toda a diferença, hein? Por ser cabeça de chave, né? Ô, Será gente, que é porque é isso, né? Porque ele é cabeça de chave. um cara mandou assim, o Falcon. Mas vocês só estão falando do Cruzeiro, a mesa é do Cruzeiro. Ô, Falco. Ô, velho, deixa eu falar uma coisa pra você. A mesa é do Cruzeiro, pai. Poxa, põe no ex aí que você tá um pouco perdido, irmão. Ô, Falco, não faz isso. Ô, Falco, tamo junto. No cara. segundo bloco tem os outros times, fica tranquilo. Espera só o... Olha lá. A rodada 5. A rodada 5 e a rodada 6, como já adiantou o nosso Luciano. Dia 16 de maio, uma quinta-feira, tem Cruzeiro e União La Calera. Esse jogo às 9 horas no Mineirão. E no dia 30 de maio, tem Cruzeiro e a Universidade Católica do Equador, às 9 horas da noite, também no Mineirão. Fechando, então, essa rodada 6. Tomara que tudo esteja resolvido. O Pance, né, teu nome? O Luciano falou uma coisa que é bem importante, que eu acho que é uma mudança bem significativa de 23 para 24. Hoje você consegue escalar quase que um time reserva do Cruzeiro bem competitivo. Estão perguntando, Ale, aqui, se tem como escalar. Você consegue escalar? Você me ajuda, evidentemente, Lógico, né? eu te ajudo. Porque você tem, por exemplo, a zaga ficaria ali pro Neres e Pedrão. 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 Que eu O menino, eu escalaria o Juan, mas ele Ou foi emprestado. Neres e Vidalba. É isso que eu ia falar, Neres e porque Vidalba. o Neres e Kaique vai Vidalba. acabar ficando com a Mas eu lateral. acho o Djalma pra zagueiro ali muito pequeno, cara. Não, mas ele faz. Não, ele tem estatura baixa. Mas... Opinião do Pique, só isso. Porque daí... Ele vai resolver o largar. Mas o Kaique, eu acho que assume a lateral esquerda, né? Villalba e o Neres, que foi bastante titular nesse ano aqui, mesmo eu entendendo que ele não deveria, mas ele foi bastante. E o goleiro? O goleiro Você pode ser o colocaria mesmo, o Anderson ou deixa o Cabral mesmo? eu acho que o goleiro pode ser o Cabral, não pode? Pode ser o Cabral. Pode. Na lateral direita, que normalmente é o William, ficaria o Gasolina. O Gasolina. Que tem jogado até mais do que eu esperava nesse ano. Posso ser sincero? Também. E aí, Tá gostando do Gasolina, Luciano? Sim, mostrando muita força ofensiva. Tanto é que o Larcamon tá usando ele com frequência. Cresceu muito de produção. Aí hoje você teria ali uma dupla na volância de Ramires e Cifuentes. Eu acho. Pô, eu tava pensando Ramires e nisso. Cifuentes é a dupla de volante reserva, cara. E você teria também aí um Felipe Machado. E você ainda tem o Machado. É que Esse é seu, falou que não, mas tá bom. Não, tudo bem. O mas é vamos- teu é não. Não, porque ainda tem uma rapaziada aí, né? Tem, por exemplo, você pode colocar o Japa nesse meio campo, você pode sim, colocar o Ian então, o Lucas nesse Japa. meio campo. Que pra mim estão na frente do Machado, sinceramente, pra compor o meio campo. Você tem Robert pra jogar nesse time, você tem Papagaio pra jogar nesse time, você tem o gringo lá que entrou, que fez a estreia dele, o que jogou no último jogo. O Barreal. Barreal. Olha estamos falando do reserva, né? Então, assim, você consegue competir. Na Sul-Americana, por exemplo, você tem um time que consegue competir. Isso, pra mim, é uma novidade importante com relação ao ano passado. Rafa Silva, que se não tiver pode ser. lesão, é um jogador tecnicamente diferenciado. Bem lembrado. É que eu imagino que o Papagaio, nesse momento, tá um pouquinho à frente, né? Inclusive, ele colocou no lugar do Dineno, né? Foi. Coragem. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que você tem um time competitivo, um time B competitivo. A expectativa é que caminhasse um pouco mais na Copa do Brasil também. Você poderia ter, senão aí a questão disciplinar, né? Você poderia ter o João Pedro. Poderia. E poderia até o menino que foi pra Ferroviária. O Fernando. Mas aí... Mas aí já não... Pra você, Luciano, esse Cruzeiro reserva aí. Não, então, é importante esses nomes, né, que o Ale falou. E ano passado, por exemplo, a gente tinha dificuldade de escalar 11 jogadores. Então, ter essa competitividade no elenco é muito interessante. Vários desses aí têm possibilidade de ser titular. Então, quem tá dentro não quer sair, né? Então, tem que continuar treinando, não ter a zona de conforto. Então, tem a janela depois que o Cruzeiro ainda, na teoria que o Larcamon falou, o Campeonato Mineiro ainda é um laboratório, vai qualificar mais durante a temporada.
Então, acredito que o Cruzeiro, esse ano, faz uma temporada muito melhor do que o ano passado. O Cruzeiro teve seríssimas contusões o ano passado também. Um que tá voltando agora, o Ramiro, que tava bem no time, né, cara? Muito bem. Teve o problema do Richard, que aí é fora. A dupla Matheus de volante. Pereira, Aí, no primeiro jogo... O Matheus Pereira jogou uma partida, No não primeiro foi? jogo dele, ele machucou. Ô, Alê, Contra o Botafogo. só pra gente confirmar, o Ian Lucas tá no Goiás, tá? Ah, é verdade, foi embora. Mas não tem problema. Não, mas pra você ver, o Machado, ele foi titular em vários jogos do ano passado e a gente tá discutindo aqui, ele não estaria no meu reserva. No meu time reserva ele não estaria. Então, e ele foi titular em boa parte da temporada do ano passado. O Luciano Rocha, bom ver o Luciano da casa comentando do maior de Minas. Esse tem o espírito do Cruzeiro. O Dimar tá colocando que o Dorival é muito melhor que o Gasolina. Vai com calma, Dimar. Quem? O Dorival da base, o menino Dorival, que Lateral. inclusive foi contratado e adquirido, falando que é melhor. Não, pode ser melhor, mas ainda está em formação, né? Claro, Está em formação.